por que essa história de assessor de segurança? Essa foi outra coisa criada. Você não era assessor de segurança. Olha só, eu sugeri... Nem existe. Uma coisa ou outra. Cargo. Nem existe. Esse cargo nem existe. O fato de você sugerir A imprensa a um burra, sujeito, não existe esse cargo. o fato de você sugerir a um político um determinado tipo de ação para combater uma determinada chaga que nós estamos sendo vítimas no Estado, né? Não me faz um assessor de segurança. Tá? Não me faz assessor de segurança e não me faz um palpiteiro, porque eu opinei em cima do que eu conheço. Desculpa, Paca. Até porque o assessor de segurança do governador é o secretário de segurança. Sim. Ou, quando não existia a Secretaria de Segurança, o secretário O da GSI. Polícia Civil, Sim. o secretário da Polícia Militar ou o GSI. É. Então não tem essa história. O que as pessoas confundem, né, nesse negócio de assessor de segurança, foi porque aconteceu o seguinte. Lembra que eu falei a você que ele me chamou para ir na casa dele em abril de 2018 para justamente isso, chamou para duas coisas. Primeiro, a equipe dele para dizer para dizer que ele tinha se decidido vir candidato, que estava com exoneração. Quando ele falou a primeira vez, eu fiquei rindo achando que era brincadeira. Não, o juiz vai se exonerar. Aí depois que ele explicou tudo que envolvia isso, inclusive de ser cabeça de chapa, aí ele veio com a segunda pergunta. A primeira não era pergunta, ele queria que eu... Aí veio com a pergunta. Ele perguntou assim, Paca, só, eu quero... Qual a explicação dele para ele vir candidato a governador? Eu falei assim, como juiz, eu só pego as coisas depois que aconteceram. Eu vou julgar em cima de um fato que aconteceu. Como governador, eu quero prever, antever e tentar contornar esse fato. Então eu só posso fazer isso como governador. Como juiz, eu só trato o que aconteceu. Como governador, eu posso tentar. E nesse caso, a violência no Rio de Janeiro está muito grande. Está descontrolada, na opinião dele, as palavras que ele usou. Se te dessem a incumbência de combater fuzil na rua, o que você faria? Aí eu falei, pergunta difícil. Então vamos lá. Eu pensei e falei assim, olha só, irmão, presta atenção. Para começar, o nosso Estado, o nosso país trata esse tipo de criminoso de forma completamente diferenciada e apadrinhada. Não importa o país, não importa o tipo de governo, o regime político, tá? Ele pode ser um país muçulmano, pode ser um país comunista, socialista, capitalista, democrata, imperialista, o que for. Um cara que está com um fuzil e não é um policial, não é um militar ou não é um desportista, ele é um narcoterrorista. Pronto. Então você pode pegar da potência mais democrata aos Estados Unidos, a Coreia do Sul, ou a China, ou algum país do Islã muçulmano. O cara tá de fuzil e não tem essas prerrogativas, é bala. Não tem conversa. É bala. E vamos lá. E por que é bala? Por que é bala? É porque vai ter um monte de idiota falar isso não pode ter homicídio estatal. Não pode ter homicídio estatal. Isso não é homicídio estatal. Nós somos policiais. Eu já vim como advogado. Mas eu sei que muitos colegas fazem o curso de direito depois que entram para a polícia que vislumbram lá na frente fazer outro concurso para delegado, né? Sim. Carreira jurídica. Se você estudou mais ou menos, você sabe que a legítima defesa não tem aquela que é para si. Tem a legítima defesa putativa, que você age em direito de outrem. Até falei com o Wilson, você é juiz. A legítima defesa putativa, quando você age em direito de terceiros, tá? Quando age em direito de outros, é facilmente explicável quando eu considero um sujeito de fuzil um perigo iminente. E não precisa estar apontado... A legítima defesa, ela pode ser
contra si, contra outrem, e tem a legítima defesa que, embora não faça parte do artigo que prevê o Instituto da Legítima Defesa, é algo que eu imagino que vai acontecer, independente se acontecer exatamente, ou não. O perigo iminente. Ou seja, você vai rechaçar digamos assim, uma injusta agressão à tão iminente direito próprio de outrem. Sim. O de outrem é a prova quando preciso mudar a lei. Essas leis que estão previstas na nossa Constituição, Código Penal, amparam. É até melhor, Paca. Por exemplo, se você coloca um observador, tipo um atirador designado, um sniper, observando onde está posicionado o atirador do tráfico. Sim. Ou a contenção, ou frente, como eles costumam chamar lá, enfim. E a tropa está avançando por terra. Não precisa nem avançar. E tá vendo que eles vão virar em determinada rua e o cara tá ali. E de fuzil. O que você acha, o espectador, que vai acontecer quando a tropa virar à direita, onde tem um traficante de fuzil? Pior, mas preste atenção. Quando nós saímos... Quando um carro estranho entra por engano nesse lugar e o cara tá de fuzil, ele vai... Gente, olha só. Ele não baixa o vidro, ele não liga o pisca-alerta. Para e pensa. Quando a gente sai de viatura da cidade da polícia, a imprensa está informada. Os olheiros já estão passando para onde é que vai. Não existe isso. Antes de nós chegarmos no local, os motoboys, todo mundo que é envolvido, que está ali, que é o cliente que compra a droga, que não é nem morador da favela, esse cara é puxa-saco. Ele passou uns carros de polícia aqui, estou indo nessa direção aí, se liga. Quer ver, Paca? Olha, eu trabalhei um tempinho na DDSD. Se às vezes você apontava na Dutra e os postos de gasolina que estavam na sacanagem, que é aquele cara que pratica bomba baixa, que adultera combustível, já acionava, quando a viatura entrava no início da Dutra, até o final do posto estava todo mundo desligando aquela tretazinha dele. Sim. Você imagina o tráfico. Né? Rapaz. A viatura saiu ali na frente. Então vamos lá. De novo. Quando ele falou isso, eu falei assim, Wilson, olha só, por acaso você está me perguntando, eu estou vindo agora recentemente, em novembro de 2014, e se não me engano, março, abril de 2015, eu fui convidado para ser um dos instrutores de 2 cursos que a Polícia Federal deu de atirador designado policial em 2014 e em 2015 atirador designado marítimo. Essa doutrina é uma doutrina extremamente eficiente, que é justamente o atirador que é o anjo da guarda da sua tropa. Só que nesse caso que eu sugeri ao Wilson, de você fazer uma legítima defesa putativa, seria da seguinte forma: você daria um curso de formação para um número de policiais civis e um número de policiais militares, que não fosse necessariamente Bop-Cole. Esses homens estariam trabalhando nos batalhões e nas delegacias especializadas que têm grande chance de participar de operações. E qual era a tarefa deles? Sem se arriscar, porque uma coisa que a gente sabe como policial, o nosso trabalho, a gente tem que minimizar, mitigar o dano colateral. Por isso que a gente tem e defende entrar na favela com blindado, é por isso que a gente defende o uso da aeronave. Tudo isso, por incrível que pareça, diminui os danos colaterais. Não é só para proteger o servidor público que está entrando ali arriscando a própria vida, não. É para proteger a vida do morador. Sim. E essas pessoas se negam a entender isso. Então vamos lá. Nesse caso particular, o que acontece? Quando você forma esses homens, tanto o cara que vai fazer a espotagem quanto o cara que está segurando o rifle, eles são atiradores iguais. Vai ter dia que um vai estar melhor do que o outro para atirar. Eu estou mais descansado, eu estou mais atento, eu estou mais tranquilo. Esse vai operar o fuzil, o outro vai operar o Ranger, o aparelho para poder ver a distância. Já existem equipamentos modernos, naquela época já existia, que você, além de medir a distância e ajudar o atirador a fazer as correções necessárias, ele filma e fotografa a situação. Então você imagina, não tem esse negócio só porque está entrando em favela. Se entrar, já estão avisados, vão dar tiro à culha, vão acertar inocentes, e a polícia, quando devolve, também pode ser que tenha chance disso acontecer. Assim não, seria algo cirúrgico. Presta atenção. Os caras se posicionam, esses 2 caras, com um determinado apoio que fica atrás, escolhem no meio
o sujeito que está com um fuzil mais proeminente. Aquele cara é plotado, é filmado, e aí o cara permite ao atirador que ele faça o disparo. Você faz um disparo de neutralização na caixa, e você não está preocupado se quando ele cair, se alguém vai trocar o fuzil por uma bíblia e dizer que aquele cara estava indo para o culto, ou vai trocar por uma marmita para dizer que ele era um trabalhador, ou vai fazer qualquer outra merda. Porque não interessa, isso não interessa se vão pegar só o fuzil e tirar. É óbvio que a favela vai fazer escândalo, aquilo vai para televisão, que absurdo, houve isso aqui, mataram um pai de família, acabaram com o futuro desse sujeito. Deixa fazer o governador. Você deixava fazer 1, 2 dias, o escândalo que quisesse. No terceiro dia você entrava com as imagens do que tinha acontecido. Nesse meio tempo, isso está ocorrendo em outros lugares. Cai o primeiro, cai o segundo, cai o terceiro. Quando tiver caindo o 10º, e sempre mostrando desta forma, o pessoal começar a pensar assim, não é um bom negócio bancar de fuzil. E a coisa tinha chance de começar a diminuir. Mas para isso você tinha que fazer muito. Você tinha que estar atuando em várias frentes e por isso tinha que formar. Essa ideia, quando ele começou a propagar, eu considero 2 aderências importantíssimas que tiveram a ideia. A primeira pessoa que comentou sobre isso, olha que legal, General Heleno. General Heleno falou assim, poxa, quando eu comandava as forças de paz da ONU, lá no Haiti, a gente percebeu quando estávamos entrando em favelas, estavam aprontando tocaias pra gente, para os nossos soldados. O que eu fiz quando eu percebi isso? Eu avisei, olha, a partir de hoje nós vamos estar usando nossos atiradores e neutralizando todos que tiverem armados de fuzil. Eram os caçadores? Eram os caçadores. Todos tiverem armados. Porque eu não quero ficar toda hora levando caixão de brasileiro para as mães enterrarem no Brasil. Bastou ele falar, os caras acreditaram e o Brasil, as forças brasileiras de paz entravam e saíam das favelas no Haiti e não tiveram problema. Por quê? Porque ele, guerra avisada só perde quem quer. Mesma coisa, o governador não ia fazer isso. Ia falar, a partir do dia tal, você está avisado. É legítima defesa putativa. Mas o que eu fiquei impressionado foi o poder de síntese do governador, porque você passou toda a sua ideia. Não, na hora da imprensa ele falou assim, vamos dar na cabecinha. Ele errou, eu consertei ele várias vezes. Infelizmente, ele ter falado isso queimou, digamos assim, o profissionalismo. Exatamente. Porque eu expliquei várias vezes. Uma vez eu consertei ele falando, eu estava a 3 metros, ele conversando com a Miriam Leitão. Aí falou, tiro na cabecinha, eu fiz sinal. Aí ele olhou, riu, ainda repetiu, tiro na cabecinha. Porra. Eu falei, caramba. Tá entendendo? Então, agora, eu falei a primeira vez que isso aconteceu. Mas teve uma segunda pessoa que fez contato no meu celular, eu até disponibilizei o contato. Foi o presidente foi o CEO da Taurus CBC, o Salésio Nutti, congratulando a ideia e se colocando à disposição de financiar, de bancar com a munição o curso de formação dos atiradores designados do Estado do Rio de Janeiro. Ele perguntou quantos atiradores eu pretendia formar. Eu falei, em 2 anos formar 120, 60 por ano, em turmas de 20. E quantos tiros você acha que... Eu falei, seu Salésio, 500 disparos. E eu tenho a carta que ele mandou para o governador. Na hora eu fiz as contas, quanto custava a munição de precisão, e falei, governador, para essa ideia acabamos de receber aí um patrocínio de quase 2 milhões de reais. Que o Estado não vai gastar. Então a ideia era ou não era levada a sério? E eu deixo hoje o desafio para você que é da segurança pública, você que pensa, que gosta de arrumar soluções para a segurança pública. Hoje eu insisto, não existe outra ideia. Não foi inventado nenhuma outra forma tão cirúrgica, tão precisa de você neutralizar essa turma que na realidade está fazendo mal à sociedade, que não seja o uso de atirador designado. Eu desafio você da imprensa, você que trabalha com segurança pública, você que é o teórico de sociologia, o teórico de filosofia, o teórico de ONG, o teórico seja lá de quê, dê uma ideia melhor, amigo.
Eu garanto a você que se vier com uma ideia melhor do que essa, eu analiso e, olha, se eu reconhecer que a sua ideia é melhor, agora não venha com ideias estapafúrdigas. Não venha com ideias daquela que você praticamente faz do servidor público um kamikaze. Porque esses imbecis vêm com cada ideia que, poxa, tá pensando o quê? O servidor não tem um jornalista que fala como? Numa operação não morre nenhum polícia? Tem uma ideia muito boa, que é mais livros, menos armas. Porra. Essa é muito boa mesmo. Essa é uma ideia bacana. Caramba, então por que eu falo isso? Porque eu, sinceramente, depois desses anos todos, a paciência já fica lá embaixo.